Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre o assunto fatoração. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro, a área e as dimensões dos retângulos cujas áreas estão indicadas na figura abaixo. Então, nota, ele deu a figura e deu as áreas de cada uma delas. Então, tem uma figura composta. Eu quero descobrir qual é as dimensões desse retângulo maior, ou seja, qual é a medida de cada um dos lados, largura e comprimento, qual é o perímetro dessa figura e qual é a área dessa figura maior. Então veja bem, ele me deu um retângulo, quer calcular o perímetro desse retângulo maior, a área desse retângulo maior e as suas dimensões, a medida dos seus lados. Então vamos começar aqui. Se eu tenho a área dessa figura, que é x ao quadrado, a área de um quadrado ou de um retângulo é lado vezes lado. Então seria lado vezes lado. Que número vezes um outro número dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Nota, se esse lado é x, automaticamente seu lado paralelo de mesmo tamanho também é x. Está aqui. Como calcula a área dessa figura? Lado vezes lado tem que dar xb. Então, a área de um retângulo. Então, seria lado, x, eu conheço, vezes o outro lado, que tem que dar xb. Então, automaticamente, só pode ser o b. X vezes b, xb. Esse lado mede x. Posso falar que esse lado paralelo a ele, de mesmo tamanho, também mede x. Está aqui. Calculo essa área dessa figura, desse retângulo, né? Lado vezes lado. Então, eu teria lá x vezes que número que dá 3x? Só pode ser o 3. 3 vezes o x, 3x. Se esse lado é 3, automaticamente seu lado paralelo de mesmo tamanho também é 3. Está aqui. Se esse lado mede b, automaticamente seu lado paralelo de mesmo tamanho também mede b. Vamos só fazer uma confirmação. A área dessa figura é 3b, a área de um retângulo, né? Lado vezes lado. Então, seria b vezes 3, 3 vezes b, 3b. Está aqui. Está confirmado qual é cada lado de cada uma das figuras que compõem o retângulo maior. Ele perguntou qual é a dimensão, quais são as dimensões desse retângulo, largura e comprimento. Então eu tenho aqui a largura, né, o x mais o 3. Então lá, x mais 3. Comprimento, né, o x mais o b, x mais o b. Então, a partir das áreas, eu descobri quais são as dimensões desse retângulo maior. X mais 3, x mais b. Ele pede também para calcular o perímetro. O perímetro, uma das maneiras é somar x mais 3, x mais b, x mais 3 e x mais b. Uma das maneiras. Que são as dimensões do retângulo maior. Ou poderia falar que perímetro é a soma de todos os lados, todos os pedacinhos. Então, poderia ser lá o b mais o x mais o outro x, está aqui, mais o 3 que está aqui, somando cada um dos lados, mais o x que está aqui, mais um outro b que está aqui, lá mais 3, mais o x que está aqui. Então, essa expressão é a expressão que determina o perímetro do nosso retângulo. Bom, ele pediu para fatorar também o exercício. Eu quero fazer a fatoração. Então, a primeira pergunta é:
Existe como reduzir os termos semelhantes, juntar as coisas iguais. Então, posso falar que eu tenho lá b com b dá 2b. Somando todos os x, eu vou ter 4x. Somando os números, 3 mais 3, eu vou ter 6. Então, eu tinha aqui o perímetro, reduzir os termos semelhantes. Está aqui. Tenho a expressão reduzida. Como fatorar essa expressão? Primeira pergunta já fiz. Reduzir os termos semelhantes. Segunda pergunta. Existe fator comum? Existe alguma coisa em comum nos três termos? Vamos pensar só nos números. Eu tenho 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 pertencem a uma única tabuada? Qual tabuada tem o 2, o 4 e o 6? Tabuada do 2. Então, o 2 é o fator comum. No primeiro termo eu tenho B, no segundo não tenho B. Então, o B não é fator comum. X só pertence ao segundo termo. Então, ele também não é fator comum. Então, o único fator comum é o número 2. Então, é sempre fator comum vezes. Vezes quem? Resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. Então, 2b dividido por 2, que é o fator comum. 2 por 2 dá 1. Então, posso cortar. B, mas não tenho B no fator comum, então só repetir. Então, 2b dividido por 2 dá B. Mais. Segundo termo, dividido pelo fator comum. Número com número, letra com letra. 4 dividido por 2 dá 2. Eu tenho um x lá no segundo termo, mas não tem no fator comum, então só repete o x. Mais. Terceiro termo, 6 dividido pelo fator comum, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Tem aqui, então, o perímetro na forma fatorada, o número vezes o outro. E ainda pega já a área. Qual era a total desse retângulo? Basta somar a área de cada uma das figuras que compõem o retângulo maior. Então, tem lá x ao quadrado, mais xb, que é a área da outra figura, mais 3x. Ainda tem mais um retângulo, que é 3b. Então, está aqui. A expressão que determina a área total do retângulo vale o quê? X ao quadrado, mais xb, mais 3x, mais 3b. Como fatorá-lo? Vamos para a primeira pergunta. Existe como reduzir os termos semelhantes? Só tem x ao quadrado, então não posso juntar com ninguém. Xb só tem ele, não posso juntar com ninguém. 3x só tem ele, também não posso juntar com ninguém. 3b só tem ele, não posso juntar com ninguém. Então, a primeira pergunta, não tem como reduzir os termos semelhantes. Segunda pergunta, existe fator comum? No primeiro termo eu tenho x, no segundo termo eu tenho x, no terceiro termo eu tenho x. Mas no quarto termo não tem um x. Lembrando que para ser fator comum tem que ter em todos os termos. Então, eu não tenho nenhum fator comum. Vou recorrer à terceira pergunta, então. Existe, são 4 elementos. Existe como eu agrupar de 2 em 2 e achar fator comum nos grupos? Se tiver 6 elementos, grupos de 3 em 3. E assim sucessivamente. Então, vamos tentar a terceira pergunta, que é o agrupamento. Então, seria a área. Se eu pegar esses dois primeiros elementos, lembrando, não precisa nem ser sempre o primeiro com o segundo. Pode ser o primeiro com o terceiro, ou o primeiro com o último. Vamos tentar aqui o primeiro com o segundo. Vou falar que é o grupo vermelho. Existe algum fator comum entre eles? Sim, existe, o x. Vamos lá, um outro grupo, o grupo azul. Existe um fator comum no grupo azul? Sim, existe o 3. Então, vamos lá. Penso só no grupo vermelho. Qual é o fator comum entre x ao quadrado e xb? O fator comum é o x, está aqui. O que é de comum entre eles? Olhando só o grupo vermelho. Então, é sempre fator comum vezes. Vezes quem?
primeiro elemento, x ao quadrado, dividido por x, que é o fator comum. Lembrando, x ao quadrado dividido por x, divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai expoentes, que vai dar x. Então, x ao quadrado dividido por x, dá x. Mais. Segundo termo, xb dividido pelo fator comum. Posso cancelar esses 2x, o que sobra? Apenas o b. Mais, tá ali. Qual é o fator comum do grupo azul? 3, porque 3 tem na tabuada do 3. Então, o fator comum aqui do grupo azul é o 3. Então, vamos lá. Sempre fator comum vezes. Vezes quem? Resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. 3x dividido por 3. Posso cancelar os dois 3, cortar. O que sobrou? O x. Lá mais. 3b dividido pelo fator comum, que é 3. 3 dividido por 3. Posso cortar os dois, porque dá 1. O que sobrou? O b. Notem, cuidado. Alguns alunos erram nesse ponto. Não está na forma fatorada, porque está um termo, um número mais o outro. E fatoração tem que ser o número vezes o outro número. Então, o que seria a área? Existe fator comum? Note que eu tenho x mais b no vermelho e x mais b no azul. Então, ele é um fator comum. X mais b é o fator comum. Se é fator comum, é sempre fator comum vezes. O que sobra aqui da divisão? Do primeiro termo, vermelho, pelo fator comum. Posso cortar x mais b com x mais b, só sobra o x. Mais. Olha no segundo termo. Posso cortar esse com x mais b, o que sobra? 3. Agora eu tenho a expressão que determina a área dessa figura, desse retângulo maior, na forma fatorada, que é um termo vezes o outro. Notem, se eu tenho aqui x mais 3, é uma das dimensões do retângulo maior. E x mais b é outra dimensão. Então, a largura e o comprimento. Então, largura vezes comprimento determina a área do retângulo maior.